Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enfuração, vídeo 1. Vou passar as regras para vocês. Primeiro eu vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta, daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Em qual etapa a furação em geral é realizada? Resposta correta, no fim do processo. Geralmente, a furação é realizada no fim do processo de manufatura, quando a peça já foi desbastada e acabada. Embora pareça simples, a furação é uma operação complexa e pode ter consequências se sua ferramenta falhar, quebrar ou usinar além de sua capacidade. Isso pode acarretar até mesmo em perdas financeiras. Pergunta número 2. Quais são as considerações básicas para a usinagem de um furo? Resposta correta, diâmetro, profundidade e qualidade do furo. As 3 considerações mais básicas para a furação são o diâmetro, a profundidade e a qualidade do furo. O tipo de furo e a precisão necessária afetam a escolha da ferramenta. A furação pode ser afetada por superfícies de entrada ou saída angulares ou irregulares e por furos cruzados. Pergunta número 3. Qual a melhor escolha de broca no caso da produção de lotes grandes em furação? Resposta correta, broca otimizada, talvez personalizada. Ao se verificar a quantidade de peças a serem produzidas, é necessário verificar como o tamanho do lote a ser produzido influencia a escolha da broca. Por exemplo, para lotes grandes, você deve usar uma broca otimizada, talvez uma broca personalizada. Para lotes pequenos, use brocas otimizadas para versatilidade e que se adequem para os tipos diferentes de lotes que você irá produzir. Pergunta número 4. Qual a atenção principal quanto à escolha da fixação da ferramenta em furação? Resposta correta, usar menor balanço e broca possível. A produtividade é influenciada pela classe e pela geometria, e principalmente pela fixação da ferramenta e pela habilidade de fixá-la de maneira segura e precisa. Use sempre o menor balanço e a menor broca possíveis. Pergunta número 5. Qual o batimento radial máximo permitido da ferramenta de furação? Resposta correta, 20 microns. O batimento radial mínimo da ferramenta é essencial para uma furação bem-sucedida. O batimento não deve exceder 20 microns. O alinhamento deve estar paralelo à retilineidade e tolerância estreita do furo, para assim gerar um bom acabamento superficial e proporcionar uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pergunta número 6. Qual a vantagem do uso de uma ferramenta no furo escalonado? Resposta correta, método mais rápido. Como vantagens do uso deste método, temos que é possível utilizar ferramentas personalizadas, o que proporciona um método mais rápido e dedicado e com apenas uma ferramenta especial. Como a ferramenta neste caso é feita para um tipo de furação em específico, com diâmetros travados, temos como desvantagem ser menos flexível. Pergunta número 7. Qual a vantagem do uso de 2 ferramentas no furo escalonado? Resposta correta, uso de ferramentas standards e flexibilidade.
As vantagens que temos ao se utilizar duas ferramentas no processo de furação com alargamento é a possibilidade do uso de ferramentas standards e uma relativa flexibilidade. Como desvantagem, temos que se é necessário usar duas ferramentas, ocupando assim duas posições de ferramentas na máquina, e também por ser duas ferramentas, o tempo de ciclo se torna mais longo. Pergunta número 8. Quais os 3 tipos de brocas usadas para a furação de diâmetros pequeno a médio? Resposta correta: inteiriça de metal duro, com ponta ou pastilhas intercambiável. Quando se é preciso usinar furos com diâmetros de pequenos a médio, existem 3 soluções diferentes de furação para escolher: brocas inteiriças de metal duro, brocas com ponta intercambiável e brocas com pastilhas intercambiáveis. A tolerância, o comprimento e o diâmetro do furo são 3 parâmetros importantes para considerar na seleção do tipo de broca. Cada solução tem suas vantagens em aplicações diferentes. Pergunta número 9. Qual a vantagem das ferramentas de furação em furos grandes? Resposta correta: maior velocidade. A estabilidade da peça e da máquina é importante na usinagem de grandes furos. A potência e o torque da máquina também são fatores que podem ser uma limitação. As ferramentas de furação são cerca de 5 vezes mais rápido que o fresamento de um furo usando interpolação helicoidal. Porém, uma ferramenta de trepanação pode ser usada somente em aplicações de furos passantes. As fresas têm as menores exigências quanto à potência e ao torque. Pergunta número 10. Qual broca é utilizada em conjunto com brocas para furos profundos? Resposta correta: broca piloto. As brocas pilotos foram desenhadas para trabalhar com brocas para furos profundos, a fim de propiciar precisão máxima na localização da broca e minimizar o batimento radial do furo. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.